Olá, paz de Cristo, paz do Senhor, que o Senhor abençoe rica, poderosamente a tua vida, que ela possa te cobrir debaixo da sua sombra, como Salmos capítulo 21 diz, que ela te protege com sua destra e ela te cobre com sua sombra. Desejamos as maiores bênçãos para si, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nós estamos de volta nesta noite porque o Senhor tem revelado para nós a necessidade de começarmos o ensino bíblico das cartas de Paulo. E nesta noite nós vamos abrir a primeira epístola que Paulo escreve aos Romanos, a cidade de Roma, aos crentes daquela cidade de Roma, que Paulo endereçou as cartas para consolar no meio da tribulação e no meio da grande perseguição que se vivia no contexto da igreja primitiva. Amados irmãos, Paulo, a história fala nos livros de Atos que ela teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, enquanto ainda era um perseguidor da igreja, de então conhecido como Saulo, mas Deus o transformou de vaso de desonra para um vaso de honra. Deus, ele costuma transformar em coisas inúteis e falo em coisas úteis. Deus pega em coisas que não têm importância e torna lá valoroso. Amados irmãos, irmãs, o irmão, se alguma vez o inimigo tentar vir fazer pensar ou colocar na tua mente que você não tem valor, basta lhe mostrar a promessa da Bíblia, que Deus é um Deus que transforma as coisas pequenas em grandes e as coisas inúteis e falo em utilidades. Por isso, uma das coisas que eu acredito e defendo é que o crente deve ter o fundamento da palavra de Deus, para que não se deixe levar por qualquer ensinamento que criaram estes dias. Tem sido sensacionalismo e enganando milhares de pessoas. A Bíblia fala no livro de Amós que o meu povo se perde por falta de conhecimento, e que é importante que o irmão conheça a palavra, importante que o irmão estude minuciosamente as escrituras, medita nelas de dia e de noite. Conselho de Salomão em Salmos capítulo 1: bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes ele tem o seu prazer na lei de Deus e nela medita de dia e de noite. Convido o irmão nesta noite que vá comigo na sua Bíblia, carinhosamente poda abri-lo e vamos estudar Romanos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. E que, se o Senhor permitir, para que durante esta semana tenhamos a sua graça e a permissão divina de Deus, vamos estudando o capítulo 2 e o capítulo 3 durante esta semana, para abrir a revelação dos mistérios escritos das cartas de Paulo às igrejas, seja na Ásia e em Roma e em todo lugar onde Paulo cuidava, sobretudo as igrejas dos gentios. Vá comigo no capítulo 1 de Romanos e assim começamos no versículo 1 a fazer a leitura. Siga-me, em nome de Jesus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui no versículo 1, Paulo começa a se auto-apresentar na carta que ele enviou às igrejas de Roma. Paulo mostra a sua identidade. Ele primeiramente reconheceu a serventia como servo de Jesus Cristo, que foi chamado para ser apóstolo. É o apostolado de Paulo. Paulo não foi igual aos discípulos como Pedro, Mateus, Bernabé, Tiago, João e outros como Lucas, o médico, mas Paulo, ele teve uma experiência antagônica. Digo antagônica porque é contrária a todas as experiências que os discípulos tiveram diretamente. O chamado de Paulo foi uma espécie de substituição, de maneira em que os 12 discípulos estavam incompletos, mesmo que os discípulos, depois da morte de Judas, o que traiu Jesus com um beijo na testa, depois dele se enforcar, então era necessário que alguém ocupasse o espaço de Judas. Porém, a Bíblia diz que lançaram-se à sorte para que o Senhor elegesse ou escolhesse alguém
que ficasse no lugar deles. E a sorte calhou a um homem chamado Malto Mateus, né? Mas não teve um grande destaque, e parece que o Senhor preferiu chamar Paulo para terminar a comissão. É tão sério que Paulo foi chamado e ele, com uma resposta clara e com fé, ele começou uma jornada de viagens missionária e se tornou o pai das cartas que hoje nós maioritariamente guiamos na igreja. E também Paulo ele tinha o objetivo principal, que era pregar a palavra aos gentios. Quando Pedro era o líder de Jerusalém, Paulo ele era o líder de Antioquia e a sua missão era levar a palavra do reino, as boas novas, aos gentios. Daí que o livro de Atos capítulo 10 fala sobre a conversão da família de Cornélio, que começou a ser o primeiro gentio que recebeu até Pedro, e Paulo também começou a sua missão missionária para pregar a palavra da verdade e a palavra do reino dos céus. Então Paulo, o livro de Romanos, começa por auto-apresentar-se como o apóstolo, chamado para ser o apóstolo. Paulo foi chamado. Qualquer servo de Deus, ele precisa ter claramente de que deve ser chamado, porque o reino tem um rei e é uma seara muito grande, e que se tu não tens um chamado, poderás te tornar um mercenário. É preciso chamado para ter, para ser escolhido, chamado, para poderes terminar a carreira, para poderes permanecer no chamado que Deus te deu. Então Paulo começa a dizer que ele era apóstolo porque havia uma controvérsia de que os apóstolos eram aqueles que Jesus escolheu diretamente e que o Senhor comissionou, aí estavam em Jerusalém, foram batizados pelo Espírito Santo. Paulo certamente não fez parte deste grupo, desta equipe que foi treinada, mas o Senhor chamou-lhe diretamente no caminho da perseguição. Então não há preconceito, não há conceito de que quem de facto deve ser um apóstolo. Alguns defendem que os apóstolos já passaram e não existe, terminaram na fase dos apóstolos do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, perdão. Mas o que nós vemos aqui é que até hoje o Senhor continua a chamar apóstolos e também profetas. Deus não é um Deus de limitação, nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Paulo começa a dizer que ele é servo de Jesus Cristo, chamado primeiramente para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. É aqui onde eu quero explicar um pouco o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é um evangelho muito amplo, um evangelho que vai desde a eternidade passada e vai à eternidade futura. O que é isso, pastor? Isso significa que o evangelho de Deus não está limitado simplesmente para os gentios, mas também ele abrange os judeus. Ele inclui aqueles que viriam, ele inclui os circuncisos, os incircuncisos, ele inclui os gregos, os bárbaros, livres dos escravos, porque o evangelho de Deus para toda a terra, é para a consumação do fim do século. Então Paulo tinha esta responsabilidade de ser apóstolo para pregar o Evangelho de Deus. Paulo não tinha limites, Paulo não dependia de uma região, uma localidade. Paulo sabia exatamente que ele tinha que pregar em toda a criatura, ele tinha que pregar em toda a raça humana. Por isso é que o Evangelho de Deus é um Evangelho amplo, é um Evangelho eterno. Aleluia. Versículo 2 ele vai dizer o seguinte: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Este é o testemunho de Jesus. Jesus era filho de Deus. Paulo ele estava a dizer que ele pregava Jesus como filho de Deus
em poder, em demonstração de poder e de Espírito. Ele diz que ele foi declarado segundo o Espírito de santificação e também pela ressurreição dos mortos. 3 pontos principais. Paulo pregava Jesus como Filho de Deus, Paulo pregava o poder do Espírito Santo e Paulo pregava o poder da santificação e a ressurreição dos mortos. Era uma base fundamental da mensagem do Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, ela tinha que incluir estes pontos. Filho de Deus, tinha que apresentar Jesus como Filho de Deus, tinha que mostrar o poder do Espírito Santo e tinha que demonstrar que esse reino tem um princípio, que é a santidade, e que esse Deus está. No versículo 2, Paulo diz que o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, o ponto 4, versículo 4, Paulo ele fala sobre a função da sua pregação. Paulo pregava o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, ela tinha que declarar a Jesus como Filho de Deus, em poder e segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Ou seja, Paulo, ele tinha a certeza de que este mesmo Evangelho, ele ia apresentar para nós a Cristo, a Jesus Cristo, como nosso Senhor, no qual ele é Filho de Deus. E este Filho de Deus, ela veio em poder, mas esse poder não é o poder humano, não é o poder escatológico, teológico, mas era um poder que é segundo o Espírito de santificação. Aqui está um marco real sobre a missão de Paulo. O Evangelho é uma caixa que engloba estes itens, onde Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas que o testemunho de que ele de facto é o Filho de Deus é o poder da santificação, ou seja, segundo ele foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de santificação. Por isso é que Jesus disse aos seus discípulos: e sede santos, como santo é o vosso Pai. Aleluia. O outro item é o poder da ressurreição. Jesus morre e ressuscitou entre os mortos. Paulo estava a querer dizer o seguinte: que se não tiver a ressurreição dos mortos, o Evangelho de Deus, que é o Evangelho do Pai, em apresentar o Filho ao mundo, ela não teria sentido. Era preciso que Paulo apresentasse o propósito de Deus, o Pai, que era mostrar ao mundo o seu Filho, que ele era santo e que ele era seu Filho e que ele ressuscitou dos mortos para se tornar Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Então Paulo diz que pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Nós recebemos o chamado e o apostolado através do Filho de Deus. Quem chama um apóstolo, quem chama um profeta é o Filho de Deus. E Paulo diz ainda que isso é a graça dele. É a graça que nos introduz no ministério. A graça, ela abre para nós a verdade sobre o ministério e a função do ministério. A função do ministério é apresentar a Jesus como Filho de Deus, que foi testificado em poder do Espírito Santo ou Espírito de santificação, e que este mesmo Jesus, ela ressuscitou dos mortos e que tem o poder de ressuscitar dos mortos qualquer um que creia que ele é Deus. Aleluia. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, e este Evangelho, Paulo diz que ela é recebido através da fé, que é a porta que abre e nos faz andar sobre o princípio deste reino. Diz que este Evangelho que ele prega, que veio através da graça, ele deu o apostolado, é para a obediência da fé. O Filho de Deus precisa crer, é preciso fé. O poder segundo o Espírito da santificação, você precisa crer. A ressurreição dos mortos, você precisa crer. Que Jesus Cristo é o nosso Senhor, você precisa obedecer através da fé. A obediência através da fé é para todos, não é para os judeus simplesmente, porque Paulo estava a falar para um grupo de Roma, os irmãos que estavam em Roma. Então ele dizia que todas estas verdades, o Evangelho do Reino, o Filho de Deus, o poder da santificação, a ressurreição dos mortos, ela viria através da graça e chamado ao meu apostolado, e que teria que ser obedecido pela fé por todas as pessoas. Aleluia, por todas as pessoas, e entre os quais nós também
somos chamados para sermos de Jesus Cristo. Paulo diz que não havia exceção entre pessoas, não havia apenas um povo exclusivo como era no Antigo Testamento, o povo de Israel. E já a partir desse nome, o Senhor havia unido aquele povo que estava separado através da sua morte e através da ressurreição. Paulo ele deixou assentado verdades bíblicas. O que eu quero com isso dizer aos irmãos é que vamos acompanhar o pensamento de Paulo. Paulo ele dá-nos um seguinte conselho. Ele diz que devemos ter a mente de Cristo, porque ele é o imitador de Cristo e que nós devemos aprender com o apóstolo Paulo e também com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo se tornou um grande pregador do Novo Testamento. Ele trouxe as maiores verdades bíblicas que hoje se tornam as doutrinas do cristianismo, no mundo do protestantismo, evangélico e até os católicos. Amém? Então, versículo 7 ele diz assim: a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nesta noite, com esta palavra, com esta mensagem, que ela sirva de estudo para compreendas que o Evangelho de Deus é anunciar ao Jesus como Filho de Deus, testemunhar o poder do Espírito da santificação e declará-lo como o que ressuscitou dentre os mortos, através da qual recebemos a graça como o apostolado, pastor, mestre, evangelista, e a graça que nos dá o chamado, a graça de Deus que Jesus trouxe e nos chamou. Que o Senhor abençoe a sua vida de maneira extraordinariamente. Amém? Até aqui começamos nosso estudo.